Olá, querido, graça e paz, meu nome é Pedro Henrique e mais uma vez eu quero estar te abençoando com uma mensagem que Deus colocou no meu coração. E o tema da mensagem de hoje é: não fuja dos planos de Deus para sua vida. Quem aqui, por acaso, nunca tentou fugir dos planos de Deus ou pelo menos nunca se questionou sobre como os planos de Deus vão se cumprir em nossas vidas? Eu, por muito tempo, já me questionei e eu consigo entender completamente você, porque eu me recordo de, atualmente, agora, estar recebendo algumas palavras sobre a minha vida e isso tem me trazido paz, mas nem sempre foi assim. Eu, por muito tempo, fugi da maior palavra, da talvez maior palavra que Deus, Ele lançou sobre a minha vida e ela tem se cumprido. Mas por muito tempo eu fugi dessa palavra. Eu só fui entender como aconteceu, qual exatamente era essa palavra, depois de uma certa idade. Mas desde pequeno, ouvir as pessoas falando da palavra de Deus, sempre fez queimar algo aqui dentro, sabe, no meu coração. Sempre me despertou curiosidade, vontade de falar, de apresentar a palavra de Deus para as pessoas, né, e fazer com que elas tenham uma mudança de vida através disso. E desde pequeno eu observava até atentamente. Meus pais, eles me levavam para a igreja e eu buscava lá estar bem atento ao momento da palavra. Sempre foi o momento que mais me chamou a atenção. Por muito tempo eu fugi dessa palavra, eu questionava Deus, eu me perguntava, né, por mais que não tivesse certeza que eu seria um pregador da palavra de Deus hoje em dia, né? Eu nem sabia, na realidade, talvez até seja por isso que por muito tempo eu fugi. Eu não queria, né? Eu questionava Deus, né? E falava com Ele: Senhor, eu não quero isso, ou eu não tenho capacidade para falar da Tua palavra, por favor, passa essa responsabilidade para outra pessoa. E com o tempo eu fui arrumando outras distrações. Uma delas foi o meu canal no YouTube. Eu tinha um canal de videogame, né? Aliás, ainda tenho, né? Só que não mexo mais com isso, porque por muito tempo isso foi uma distração na minha vida, sabe? Na minha cabeça, isso era o meu maior sonho. Eu não seria nada a não ser um youtuber. Isso é o que eu tinha pra minha mente, isso é o que eu queria pra minha vida. Ser um youtuber de jogos. E o meu diferencial na minha mente, né, que eu achava incrível, é que como eu não podia ouvir palavrões nem falar, o meu canal seria para mais ou menos pessoas assim como eu, né, que não tem interesse nem em ouvir palavrões, nem falar, nem ficarem ouvindo, né, nem falando. Então esse seria o meu diferencial. Para mim era assim que eu ia servir a Deus e as pessoas, mas eu me enganei. E até então esse era o meu maior sonho, o meu sonho inegociável, a ponto de eu perguntar várias vezes para Deus se Ele aprovava meu sonho. Só que no fundo, eu já sentia que Deus ele tinha dito não. Mas, como eu disse, eu não estava disposto a negociar esse sonho por nada. E o tempo foi passando e eu me lembro de ter criado um outro canal que se chamava Soldado do Rei, a qual eu postava mensagens bíblicas, né? Só que muito diferente do que eu faço hoje em dia. No caso, eu escrevia e, pro alívio de muitos, né, por causa dos erros de português, eu não faço mais esse canal, porque eu cheguei numa certa altura onde eu não estava conseguindo nem postar mais vídeos de jogos, nem daquele canal. E como eu estava fazendo os dois mal feitos, né, eu coloquei na minha mente, né, de que eu não queria mais fazer os vídeos, né, do canal de palavras bíblicas, né. Até então esse era o meu canal secundário, o foco sempre foi o meu canal de jogos. E naquele momento, né, naquela época, eu abri mão desse canal. Eu encerrei e continuei com o canal de videogame. E eu acho que tudo tem um propósito. Deus ele vai te capacitando. Isso foi um dos meus erros, né, no início, no passado, né, de limitar a Deus as minhas capacidades. Mas Deus ele vai muito além. É justamente na minha fraqueza onde ele demonstra a força dele e o nome dele é glorificado. E eu fui entender isso há muito tempo depois. Mas enfim, continuando, eu fui fazendo, né, os vídeos de jogos e continuei gravando, mas acabaram que aconteceram muitos empecilhos. Meu celular, a qual eu gravava os vídeos de jogos, ele quebrou, eu fiquei 1 ano sem celular. Depois ganhei outro telemóvel, né, só que ele acabou quebrando no meu bolso, por incrível que pareça.
ele trincou a tela e adivinha? Ele trincou a tela bem no meio da câmera. Em todos os lugares onde ele poderia trincar, ele trincou justamente no meio da câmera de selfie, que era a câmera que eu usava para poder gravar os vídeos de jogos. E aquilo foi me desanimando, né? Porque com o passar do tempo foi acumulando poeira e sujeira bem na câmera, né? E a imagem foi ficando terrível. E eu fui desanimando de gravar os vídeos de jogos com o passar do tempo, porque eu já sentia que aquilo não me preenchia mais. Eu já sentia, né? Eu sabia que Deus ele não estava aprovando o que eu estava fazendo. Não que seja errado gravar vídeos de jogos, não me entenda mal, mas é que aquilo não era o que Deus ele tinha para minha vida. Ele não queria, por exemplo, também que eu ficasse através de uma tela escrevendo, porque eu não sou bom em escrever. Quem me conhece pessoalmente sabe que os erros de português não faltam no caderno. E, enfim, Deus ele vai capacitando. E a graça dele é tão grande que naquilo que eu não tenho capacidade, ele foi me capacitando. Foi passando o tempo e eu conheci a minha melhor amiga atualmente, né? E ela me falou numa certa vez, e eu nunca vou esquecer isso. Eu fazia alguns vídeos de vlogs onde eu só pegava a câmera e falava, né? Não fazia guião, não fazia um esboço para poder falar. Eu simplesmente pegava a câmera e saía falando. E eu me recordo dessa época e hoje eu vejo os vídeos, nossa, coisas que me faziam odiar falar na câmera. E eu olhando, era repetição de cara, pessoal, gente. Eu repetia muito essas palavras e eu não me achava bom para poder falar da palavra de Deus, né? E tipo, ela falou o seguinte para mim: eu acho tão fofo os seus vlogs, você poderia fazer mais vídeos. E eu pensava comigo, mas eu não levo jeito para isso, eu não sei fazer isso. E eu pensava, né? Mas eu não sei falar, eu não sou bom nisso. Mas Deus ele sempre dá pistas do nosso destino e ele coloca justamente pessoas para poder dar essas pistas. E eu pensava comigo, né? Eu não tenho capacidade, mas como eu já disse, Deus ele nos capacita para poder fazer a obra que ele quer. E depois de algum tempo, tendo parado o canal de jogos e de Deus ele ter me dado uma palavra, a minha primeira mensagem, né, do meu canal. Essa mensagem na verdade foi para os adolescentes da minha igreja e Deus ele tocou no meu coração e me deu uma palavra e naquele momento eu senti no meu coração de, sabe, falar do amor de Deus também aqui na internet, porque vendo um vídeo que eu já tinha visto várias vezes de uma mensagem de um pregador, ele falava, né, o pouco que você tem é muito para quem não tem nada. Usa o pouco que você tem, usa a pouca fé que você tem. E aquilo entrou como uma verdade no meu coração e eu tomei aquela palavra para mim e depois disso nunca mais foi igual. Eu coloquei como propósito do Senhor para poder ter um sinal, né, de que Ele aprovaria, né, se eu fosse fazer vídeos, né, por exemplo, para a internet, para o YouTube, para que vocês pudessem ser abençoados através dessas mensagens. E Deus ele confirmou. E depois disso, eu continuei fazendo os vídeos e Deus ele foi me dando mensagens para que o povo dele conseguisse alcançar o caminho, que é Jesus Cristo. É aquilo. Deus não depende da nossa preparação, Deus não depende do nosso diploma, Ele depende da gente estar disponível. Mas claro, você também tem que fazer a sua parte. Eu, por muito tempo, eu estudei a palavra de Deus, porque a partir do momento que eu entendi que esse livro, a palavra dele, era tudo que eu precisava para que a minha vida pudesse dar certo, não só nessa terra, mas para que eu pudesse encontrar a salvação que é Jesus e conseguisse ter a vida eterna, isso abriu minha mente por completo. E eu quis começar a aprender e estudar a palavra de Deus. E não é perda de tempo, muito pelo contrário, é o melhor investimento que você pode fazer na sua vida. E depois que eu entendi que a palavra de Deus era o manual da felicidade, como hoje em dia tem até alguns vídeos onde eu falo sobre isso, eu resolvi aprender para que eu possa ensinar também as pessoas, porque eu acredito que propósito ele tem a ver com você ter uma experiência, um conhecimento que Deus te deu, para que assim você possa abençoar a vida do outro, porque Deus ele não muda a sua vida só para que você possa viver o bem bom. Deus ele sempre trabalha no coletivo, se a gente for olhar biblicamente falando,
Por exemplo, com Abraão. Deus ele fala: eu vou te abençoar, nações surgirão de ti e benditas serão todas as famílias da terra através de você. Deus, ele trabalha no coletivo, ele muda nossas vidas para que a gente possa transformar a vida dos outros através da palavra, através de sermos um instrumento nas mãos dele. Mas eu entendo que seja muito difícil, por vezes, confiar nos caminhos que Deus ele nos leva, porque depende da fé. E a fé é justamente você crer, você ter a certeza de que vai acontecer algo que ainda não aconteceu. E o quanto isso é difícil para o ser humano confiar. Tudo que nós temos é apenas uma palavra. Aliás, apenas não. Porque quem tem uma palavra de Deus tem tudo. Mas para quem não aprendeu ainda a viver pela fé, é muito difícil confiar apenas numa palavra. Mas nós temos que confiar em quem deu essa palavra, que é Deus. Mas eu entendo que seja muito difícil, porque isso bate com a natureza humana, né? Da gente temer ao desconhecido. A gente tende a caminhar para trás quando não temos certeza do que vai acontecer. A gente sempre quer uma garantia. Só que com Deus, a única garantia que a gente tem é uma palavra. É a fé. E eu entendo através da minha experiência, né, e de outras experiências que eu vivi e vejo pessoas também tendo, que é muito difícil viver pela fé. Mas eu posso dizer que vale a pena abrir mão até às vezes daquilo que a gente mais quer no momento para viver aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais entrou no coração do ser humano que Deus tem preparado para quem o ama. E para que você possa entender o que é às vezes talvez fugir dos planos de Deus, eu vou estar lendo o primeiro livro de Jonas, o capítulo 1 inteiro, para que você possa entender o que é fugir da palavra de Deus. O que é fugir quando Deus ele te dá uma palavra. Diz assim: chamado e fuga de Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava a seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao portão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançando sortes, a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você é? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e lançaram ao mar, enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor,
os homens lhe ofereceram sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que o grande peixe engolisse Jonas e ele ficou dentro dos peixes 3 dias e 3 noites. Bom, vemos aqui que Jonas ele recebe uma palavra, e Jonas não é qualquer um, ele é um profeta do Senhor, ou seja, ele já era acostumado ao mundo espiritual, ele já tinha talvez uma certa experiência com Deus, mas mesmo assim quis fugir da presença de Deus porque estava no conforto do seu lar. E a palavra de Deus muitas das vezes vai nos tirar do nosso conforto e vai nos colocar no processo. E isso é um dos motivos que eu vou estar abordando à frente, mas é um dos motivos de que nos fazem querer voltar, querer recuar quando recebemos a palavra de Deus, querer fugir. Vemos aqui que Jonas ele foge, mas é aquilo. Não vale a pena fugir de Deus porque só vamos estar atrasando o nosso destino, a nossa vida. Porque vamos ver aqui que Jonas vai ficar 3 dias dentro do grande peixe. E lá dentro ele vai clamar, ele vai se arrepender, o coração dele vai se quebrantar. E Deus, pela sua infinita misericórdia, como ele teve comigo, por exemplo, porque eu já fui um Jonas, por quantas vezes eu já fugi dos propósitos que Deus tem para mim, mas porque eu me arrependi, Deus ele corrigiu a minha rota e me colocou no lugar certo para que eu pudesse viver o meu destino. E eu talvez poderia não ter passado pelas coisas que passei por tentar fugir, mas Deus ele teve misericórdia mesmo assim e me mostrou o caminho, como ele fez com Jonas. Jonas se arrepende, vai para Nínive e lá ele profetiza contra a cidade e todos acabam se convertendo a Deus. E ali Jonas ele vai tendo uma experiência com Deus e Deus ele vai falando com Jonas e vai ensinando os seus caminhos. Mas o que eu quero que você retire daí é: não vale a pena fugir dos planos de Deus. É só perda de tempo, é perda de energia, é você simplesmente fugir do teu destino e isso acaba por te prejudicar muito. E agora, em contrapartida, eu vou te dar um exemplo na própria palavra de um homem cujo recebeu uma palavra do Senhor e, diferentemente de Jonas, ele escutou o que Deus queria falar com ele. E através disso, grande foi a sua bênção, apesar de, mesmo assim, tendo escutado a voz de Deus, ele tendo criado problemas por tentar ajudar a Deus. Mas isso fica para outro dia, em outra mensagem. Eu vou estar lendo com você Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 ao 4, que diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: Saia da tua terra e do meio dos teus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão é conhecido como pai da fé por quê? Porque numa época onde, por exemplo, não existia YouTube, não existia pregação, não existia, por exemplo, uma certa referência de quem era Deus, de qual era a voz, de quem era essa voz que poderia falar no coração dele, né? Ele não sabia, ele não tinha como saber exatamente por meio dos outros, mas ele escutou uma voz e confiou de que essa voz era do Senhor, por meio da sua fé. Por isso Abraão ele é o pai da fé, porque ele recebe uma palavra, mesmo não tendo referência de outras pessoas, ele resolve dar o primeiro passo. E assim, a gente vai vendo que ao longo do caminho ele vai passando por dificuldades, afinal de contas, ele ainda tenta ajudar a Deus, ele leva um suporte emocional, a qual Deus ele disse para não levar, que era um de seus parentes, que era Ló. Afinal de contas, Deus ele falou: sai da tua terra e sai da tua parentela e vai para a terra que eu lhe mostrarei. E Ló era parente. Abraão, ele é o pai da fé, mas acabou errando nisso também, mas mesmo assim terminou bem, porque ouviu a voz do Senhor. Ou seja, não basta só você ouvir a voz de Deus e dar o primeiro passo. É necessário confiar de que Ele vai fazer. É necessário você descansar. E eu acredite, eu sei o quanto é difícil fazer isso. Eu sei. Mas vem ao longo do tempo, vem com experiência. Ao longo do tempo e com a experiência, nós vamos aprendendo a confiar
em Deus, a usar a nossa fé e a colocar ela em prática. E para começar, antes de que eu vá para as perguntas e vá te dando razões do porquê o ser humano ele tende a fugir da palavra de Deus, a fugir dos caminhos que Deus ele planeou para nossas vidas, eu gostaria que você pudesse fazer a seguinte reflexão. O que acontece quando Deus te dá uma palavra? Você foge ou você dá o primeiro passo? Pare para refletir nesse momento. Por que nós, na maioria das vezes, quando recebemos uma palavra, fugimos? E o que isso pode trazer em nossas vidas? Incerteza. Note que não importa o título, seja você profeta ou um marido, como Abraão, não importa o seu título. Deus, Ele é o mesmo. Ele fala com todos da forma que nós possamos entender. E os dois recebem uma palavra, só que a atitude dos dois é diferente, apesar de estarem sujeitos à mesma situação, incerteza. Incerteza é algo que o ser humano ele não suporta. E eu entendo que para quem não aprendeu ainda a viver pela fé, é muito difícil conseguir caminhar apenas com uma palavra. O ser humano detesta não ter uma garantia, mas com Deus, tudo que temos é uma palavra. Porque biblicamente falando, Deus ele se encontra no meio do caminho. E se nós não aprendemos isso, se nós não conseguimos aprender a colocar a nossa fé em prática, nós não vamos nem conseguir dar o primeiro passo. Emoções fora do lugar. Uma pessoa que está com as emoções fora do lugar, ela não governa nem a si mesma e também não permite que Deus a governe. Como uma pessoa que tem as emoções fora do lugar vai conseguir ouvir a voz de Deus e conseguir dar o primeiro passo? Eu te digo já, é impossível, porque as emoções, elas são momentâneas e quando você vive apenas do momento, você cria uma brecha para que a sua fé ela possa ser aplicada, porque a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas se esperam, ou seja, tem a ver com a longo prazo, tem a ver com o futuro. Se você é dominado pelas suas emoções, se você não governa nem as suas próprias emoções, não tem como você conseguir dar o primeiro passo, não tem como você conseguir, aliás, avançar, porque você até pode dar o primeiro passo, mas você pode fazer como Abraão, que criou vários problemas por não conseguir descansar, por não conseguir simplesmente confiar e dar ouvidos, por exemplo, à voz da mulher dele, ao invés de simplesmente escutar a voz de Deus, porque, poxa, Deus ele conhece o nosso futuro, ele sabe melhor do que qualquer ser humano que possa estar nessa terra, o que vai acontecer, você não sabe nem o que vai acontecer com você daqui a 5 minutos. Por que vamos dar ouvidos a outras pessoas? Eu estou falando que se a gente já tem uma palavra de que vai acontecer, acabou. Não importa se o diagnóstico vem, não importa se a circunstância diz que não dá. A última palavra é do Senhor. Se a gente não colocar as nossas emoções no lugar, se a gente não guardar o nosso coração, não tem como a gente conseguir viver o extraordinário de Deus. Não tem como. Então, que nós possamos aprender a guardar o nosso coração. A dúvida. Não tem como viver os planos de Deus para a nossa vida se a gente nos deixarmos dominar pela dúvida. Porque Deus, Ele tem todas as respostas que nós precisamos e nele está toda a certeza. Se a gente não caminhar pela fé, a dúvida, se a gente deixar a dúvida nos dominar, ela vai inibir a nossa fé, ela vai enfraquecer a nossa fé. Se a gente não aprender a viver pela nossa fé, não tem como a gente conseguir caminhar, não tem como a gente conseguir dar o primeiro passo, não tem como a gente se preparar para viver o que Deus tem para nós. Se a gente deixar que a dúvida ela seja um empecilho. Eu não estou falando que você não pode ter dúvida. Pode sim, nós somos seres humanos. Mas que a dúvida não seja um empecilho para que você possa viver aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais entrou no coração do ser humano que Deus tem preparado para você, que ama o Senhor, que busca os caminhos do Senhor. A dúvida não pode ser um empecilho para você. Não deixe que ela acabe com sua fé. Perder a fé. Muitos ao longo do caminho têm perdido a fé, têm deixado a fé morrer. Por quê? Muitas vezes, tem vários motivos. Mas um dos motivos que eu quero dar ênfase nesse momento é o flertar com o mundo. Muitos de nós que acreditamos na palavra do Senhor, infelizmente,
com o passar do tempo, ao longo do tempo, quando nós vamos nos distraindo, a gente acaba abrindo brechas na nossa vida com a desculpa de que, isso é normal, aquilo tudo bem, é normal, todo mundo faz. A gente acaba abrindo brechas e colocando desculpas mentais de que, isso não tem nada a ver. E isso vai acabar matando a nossa fé. Porque verdade seja dita, quando a gente tem uma fraqueza, quando a gente tem uma fragilidade, a gente tem que aprender que aquilo é uma limitação nossa. E a gente tem que fazer o que está escrito na Bíblia, fugir da aparência do mal. Não tem como a gente ficar brincando, a gente ficar sendo morno. Deus, ele não gosta de morno. Não dá, gente, para ser um milagre e ficar tentando ter uma vida do jeito que a gente quer. Esse foi o erro, por exemplo, de Sansão. Sansão era um milagre. Ele nasceu de uma mulher que não tinha capacidade de gerar filhos. Ele era um milagre, mas ele quis levar a vida do jeito que quis, por isso que terminou daquele jeito trágico. Não dá para levar a vida do jeito que a gente quer, sendo um milagre. Você não pode permitir com que você mesmo arruine a sua vida, porque tem pessoas que não precisam nem do inimigo. Satanás não tem o menor trabalho. Tem pessoas que se autodestroem. Então, a gente tem que buscar fechar as brechas na nossa vida. Porque quando a gente deixa com que a nossa fé seja entulhada, seja sufocada pelas frustrações, pelos ressentimentos, pelas coisas ruins que vão acontecendo, quando a gente deixa a nossa fé ser sufocada até pelas brechas que vamos abrindo, a gente acaba perdendo, eu diria que o nosso motor, aquilo que faz com que a gente consiga nos mover num mundo tão mau, num mundo onde a esperança é tão escassa do jeito que é. A fé é quem nos permite caminhar em meio às circunstâncias difíceis. O que somos sem a fé? É impossível agradar a Deus sem fé. Por isso, não deixe com que você mesmo acabe afundando a tua fé. Não permita com que as preocupações, com que os ressentimentos, com que as tristezas, com que as dificuldades, com que as próprias brechas que talvez você esteja abrindo, ouvindo ou vendo algo que não seja para você ouvir, enfraqueça. Acaba por fazer com que você desfalecer. Porque se você tivesse uma fé, mesmo que pequena, mesmo que do tamanho de um grão de mostarda, ela já seria o suficiente para que você conseguisse mover uma montanha, diz o Senhor. Mas o que fazer quando nós deixamos que a nossa fé ela seja sepultada? Que nós venhamos tomar mais cuidado com isso. Tentar ver o futuro sem ser com os olhos da fé, mas sim com olhos naturais. Tentar ver o futuro com olhos naturais é a mesma coisa que uma criança tentar se enxergar nos planos que são feitos pelos seus pais. Não tem como. Vão surgir pensamentos de, não, isso não é possível. Mas eu não tenho isso, nem aquilo, eu não tenho aquela preparação, eu não tenho aquele diploma, eu não tenho aquela experiência. Vão surgir vários pensamentos que vão tentar reduzir o poder de Deus. Mas se nós blindarmos a nossa mente, se nós procurarmos enxergar com os olhos da fé, nada vai ser impossível para a gente. Então que nós venhamos aprender a não tentar ver o futuro com os olhos de agora, porque realmente, se você olhar humanamente falando, não é possível a maioria das coisas que Deus tem planejado para nós. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. E se Ele disse algo a teu respeito, se Ele colocou um sonho no teu coração, vai se cumprir. Creia nessa palavra. Vai se cumprir. Não importa quanto tempo passe. O nosso Deus sabe o momento certo e a hora certa. O seu papel é apenas crer, confiar, acreditar e se preparar. Porque aquilo que você pode fazer, faça, porque Deus não vai fazer por você. Mas quando chega no impossível, permita com que Deus trabalhe, porque Ele é o Deus do impossível. Nós estamos alimentando pouco a nossa fé. Quando nós não alimentamos a nossa fé ou deixamos de alimentar do jeito que deveríamos a nossa fé, através da palavra, através de colocar ela em prática, nós estamos inibindo o nosso escudo. Porque a fé é um escudo que nos blinda contra todas as maledicências que vêm do mundo lá fora, contra tudo aquilo
que nos faz querer perder a esperança, que nos faz querer desistir. A fé, ela nos dá uma visão ampliada da situação. Às vezes tem uma pessoa que vê um problema, um determinado problema, e para ela é o fim do mundo. Mas para você que tem fé, você sabe que aquilo não é o fim. Porque Deus, ele permite com que você faça isso. A fé é um poder muito grande, que nós possamos não brincar com isso, mas sim que nós possamos passar mais tempo buscando, estar lendo mais a palavra de Deus. Nós dedicamos tanto tempo a coisas que vão nos destruir, que vão causar coisas ruins no nosso futuro. A gente dá uma desculpa, por exemplo, para não ler a palavra, porque a gente acha, por exemplo, que é muito complexo, que é muito chato. Mas às vezes naquele momento você não precisa entender, você só precisa ler, porque no momento certo Deus, ele vai revelar a você aquilo que você estava lendo. Então não desista de ler a palavra, insista. Você insiste em tanta coisa que é destrutiva para a sua vida. Por que você não insiste em ler o Manual da Felicidade, aquilo que está escrito a teu respeito? Para que você possa entender até mesmo como você funciona, porque a Bíblia é o manual do ser humano, de todo ser humano. E eu posso te garantir, tudo aquilo que nós vamos fazer, ou que já fizemos, está escrito nesse livro, de certa forma. Basta que você queira e tenha interesse de meditar nessa palavra, ou seja, imaginar e permitir e pedir a ajuda ao Espírito Santo para que ele venha estar te conduzindo à interpretação daquilo que você está lendo aqui. Para que você não fique apenas com a letra, mas que você enxergue aquilo que está além da letra. Desconforto. Os caminhos de Deus, como eu já disse no início, eles não são confortáveis, não são para te deixar no conforto. Se você está muito confortável, olha, aproveita, porque certamente vai passar. É uma das certezas que nós temos na vida. A vida, ela é rotativa, ela é feita, por mais que isso seja um clichê, gente, é uma verdade. Querendo ou não, isso é uma verdade. A vida, ela é feita de altos e baixos, e enquanto você está passando por momentos bons e por momentos ruins, você está vivendo. Porque quando aparece uma linha contínua na sua frente, você já sabe o que significa. Você parou de viver, você morreu. A Bíblia já deixa bem claro: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Os caminhos de Deus não são para te deixar confortáveis, mas sim são para que você aprenda a fazer festa em meio ao deserto, para que você aprenda com a experiência, para que você aprenda a viver mesmo em circunstâncias adversas, para que você aprenda a ter uma experiência que muitos não têm, mas que através dessa experiência você possa ajudar o outro. É assim que são os processos de Deus. Muitas das vezes os processos que Ele nos coloca, a gente não entende de momento, mas a gente às vezes só precisa passar, para que depois, num determinado tempo, a gente venha perceber. Nossa, a gente vai perceber, eu passei por isso, mas era por isso e por isso e por isso. E muitos dos processos são para que a gente aprenda a dar valor. A dar valor a quê? A dar valor, por exemplo, à felicidade, a dar valor àquilo que temos, a dar valor à vitória que nós vamos conseguir, ou à vitória que nós já temos. Porque muitos estão focados naquilo que ainda vão conseguir, mas esquecem das riquezas que já têm, e por isso não são felizes. Então Deus às vezes nos coloca em processos para que a gente possa aprender, na hora que chegar a bênção, a vitória, para que a gente possa valorizar. Porque tudo aquilo que é difícil, tudo aquilo que vai durar, passa por um processo. Então, por mais que seja difícil, não fuja dos processos. Aprenda com os processos. O que fazer para viver os planos de Deus em nossas vidas? Primeiro passo. Eu sempre começo por aqui porque é o essencial, é o principal. Se a gente não tem relacionamento com Deus, a gente não vai conseguir ao menos nem distinguir a voz dele das demais vozes que aparecem todos os dias na nossa vida. A gente tem que aprender e ter relacionamento com o Pai justamente para que a gente possa aprender a discernir a voz dele, para que a gente possa aprender a ouvir e confiar. Afinal de contas, as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Então aprenda a ter relacionamento com teu Pai, para que assim você venha descobrir os planos que Ele tem para a sua vida, para que você descubra a sua identidade de filho, para que você descubra o seu propósito de vida, para que você venha ter uma vida extraordinária nessa terra. E não só aqui, porque a vida é muito pouca, ela passa muito rápido. A Bíblia já deixa bem claro que a vida ela passa muito rápido, mas
A nossa esperança não está nessa terra, está no céu, está na vida eterna, está na graça que nós não merecemos, mas mesmo assim nos foi dada através do sacrifício de Jesus Cristo, por amor a mim e a você. Palavra. Se a gente começar a praticar a palavra e a ouvir a palavra, a nossa fé vai ser aumentada. E assim, progressivamente, a gente vai conseguir viver coisas novas, a gente vai conseguir avançar. Porque é impossível conseguir resistir a esse mundo sem saber aquilo que está escrito. Deus ele já conhece o ser humano, ele sabe que a gente é ansioso. E é justamente por isso que ele, na palavra dele, já colocou como as coisas vão terminar, para que você não se desespere. A gente vê aí cada vez mais guerras, rumores de guerras, pestes, tantas atrocidades no mundo de hoje. A gente pode notar que o coração das pessoas está se esfriando em pequenas coisas. Por exemplo, quando uma pessoa ela cai na rua, a maioria das pessoas ri ao invés de ajudar. Essa é a triste realidade. Então, se a gente não estiver firmado na palavra, se a gente não buscar descobrir aquilo que está escrito, não tem como vencer esse mundo. Por isso, prossiga em conhecer a Deus através da palavra dele. E assim, eu já interligo com o relacionamento do primeiro ponto. Se você ouvir a palavra de Deus, você vai estar buscando conhecer quem é Deus. E ele vai se revelar a você. Basta você querer meditar nessa palavra todos os dias da sua vida, para que você aprenda a viver conforme a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Coloque seus problemas e dificuldades diante do Pai, para que assim você consiga descansar através da paz que excede todo entendimento. Não é a paz que o mundo oferece, porque a paz que o mundo oferece é uma paz de 5 segundos e que depois vem com culpa, vem com ressentimento, vem com dor. Não, Jesus não é assim. Ele nos preenche por completo. Ele que nos oferece a paz que excede todo entendimento. E para quê? Para que nós possamos conseguir estar com as emoções no lugar, para que assim a gente possa viver o extraordinário do Senhor, para que assim a gente possa conseguir prosseguir em conhecer a Deus e assim que nós possamos prosseguir adiante, vivendo o nosso propósito, porque ninguém está aqui nessa terra por acaso. Todos nós temos um propósito. Ninguém é fruto do acaso. Todos nós temos um propósito. E se você conseguir colocar as suas emoções no lugar, você vai ter uma vida muito mais leve aqui nessa terra. Porque, às vezes, você até pode estar vivendo o teu propósito, Deus ele pode até estar realizando coisas na sua vida. Mas por você não ter as suas emoções no lugar, você às vezes pode estar com raiva daquilo que Deus está fazendo. Foi o que aconteceu com Jonas. Jonas, ele era uma pessoa emocionalmente instável. Você vê na palavra várias vezes Jonas, por exemplo, ele ficando com raiva de Deus por aquilo que ele está fazendo. Por exemplo, Jonas, ele vê Deus ele agindo na vida dele depois dele ter se arrependido, tá? Ele se arrepende, Deus coloca ele na cidade, ele profetiza, as pessoas se convertem e Jonas ele fica com raiva, porque ele fala, né? Ele pensa consigo mesmo: eu já sabia que Deus ia fazer isso, por que ele me mandou para cá? Jonas ele fica com raiva de Deus porque ele salvou aquelas vidas. E Jonas, por causa disso, ele pede para morrer. Aí no dia seguinte nasce uma árvore e essa árvore projeta uma sombra para Jonas. E assim Jonas é grato. E no dia seguinte essa árvore morre. E depois Jonas volta a pedir para morrer. Ou seja, se a gente não tiver essas emoções no lugar, a gente vai ficar com raiva e não vai saber nem distinguir o que vale mais. A gente não vai conseguir nem viver os frutos daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Afinal de contas, não importa só as pessoas. O mandamento é: ama a teu próximo como a si mesmo. Ou seja, você tem que cuidar das suas emoções. Deus ele termina o livro de Jonas praticamente fazendo uma terapia com ele, ensinando a ele, né? Deus ele pergunta para Jonas: olha, vale mais essa árvore que você nem sequer plantou, que você nem sequer cultivou, mas aí vale mais essa árvore do que as pessoas que estão nessa cidade? O livro de Jonas termina assim, com Deus fazendo terapia com Jonas. Porque o que Deus está tentando mostrar é que, se a gente não tiver as nossas emoções no lugar, a gente não vai conseguir nem sequer aproveitar aquilo que Ele está fazendo na nossa vida. A gente vai se revoltar com Ele, pelo que Ele está fazendo através de nós. Olha o perigo de você não ter suas emoções no lugar. Quando chegar para talvez a promessa que você tanto espera que se cumpra, talvez você não consiga nem aproveitar se não tiver as emoções no lugar.
Por isso, coloca as tuas emoções no lugar hoje. Não deixa para depois. Isso tem que ser teu dever de casa. Estar bem consigo mesmo para que você consiga viver os planos de Deus para sua vida. Aprenda a respeitar as fases da sua vida. Se a gente não aprende a respeitar as fases da nossa vida, a gente acaba, por exemplo, deixando que a dúvida acabe nos parando. Mas a gente tem que lembrar que Deus tem todas as respostas. Então espera no Senhor. Aprenda a esperar no Senhor, por mais difícil que seja, para que assim você não fique consumido pela ansiedade, mas que você possa viver uma vida extraordinária, uma vida conforme a palavra de Deus, uma vida de confiança e dependência no Senhor, uma vida completa. Não fuja dos processos, por mais tentador que seja, porque os processos, eles são para o nosso crescimento, eles nos ensinam muito. E muitos dos processos que Deus ele nos coloca é para gerar uma característica divina que Ele faz questão que nós tenhamos, que é a paciência. E quanto é difícil ser paciente, eu reconheço, é muito difícil. Eu reconheço que sou um cara, muitas das vezes, sem paciência, mas eu estou buscando aprender. Deus ele faz questão com que nós tenhamos a paciência, porque a paciência vai gerar experiência, e a experiência é esperança, e a esperança não nos traz confusão. Ou seja, quando nós aprendemos a sermos pacientes, nós aprendemos a viver a nossa vida, mesmo com os processos. Quando a gente recebe uma palavra de Deus, a gente não fica ansioso. Isso traz paz ao nosso coração, através das experiências. E isso vem com a paciência. Então, aprenda com os processos, não fuja dos processos, porque tudo aquilo que vai durar, tudo aquilo de mais precioso que você vai ter na sua vida, vai depender de processos. Então, aprenda com os processos. Alimente mais o seu espírito com jejum, com oração e com a palavra. É impossível vencer esse mundo mal sem a gente estar com a nossa carnalidade em baixo e a nossa espiritualidade em alto. Por isso, alimente o seu espírito. E eu concluo dizendo que não importa se você fugiu do seu propósito ou se você estava fugindo do seu propósito. Se você se arrepender, Deus ele pode corrigir a tua rota. Por isso, não perca mais tempo. Busque viver o que Deus tem preparado para você, porque os planos dele são planos de paz e não de mal, planos para nos dar um futuro de esperança, o futuro que desejamos. Então, que nós venhamos buscar viver aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração do ser humano que Deus tem preparado para quem o ama. E Deus ele tem grandes planos para nós. Para vocês eu faço votos de muito amor, paz, felicidade e prosperidade em nome de Jesus. Amém. Olá, chegado mais o fim de mais uma mensagem, eu queria primeiramente agradecer a Deus, e agradecer a você que se permitiu ser abençoado, por essa mensagem que Ele colocou no meu coração. Queria agradecer a vocês que têm se inscrevido no canal e têm apoiado, têm ajudado no crescimento desse canal que é focado em anunciar as boas notícias. Queria pedir, caso você tenha gostado dessa mensagem, caso ela tenha feito sentido para você, que você pudesse compartilhar essa mensagem com seus amigos, em grupos de WhatsApp, onde quer que você esteja. Seja um mensageiro de boas notícias, porque no mundo hoje em dia, o que mais tem faltado é uma mensagem de esperança. As pessoas têm perdido a esperança. Então seja você um portador das boas notícias, das boas novas, e venha ser abençoado por Deus. Seja um instrumento nas mãos dele e você verá aquilo que ele vai fazer na sua vida. Para vocês eu faço votos de muito amor, paz, felicidade e prosperidade em nome de Jesus. Amém. Até a próxima mensagem.